Situação tensa no Flamengo deixa Pedro fora do próximo jogo contra o Santos. Isso aí é um escárnio ao meu modo de pensar, sabe? Eu não concordo. E o Pedro está fora. Neymar Júnior sofre covardia e jornalista fica pistola com a situação. Ele estava criticando o Neymar, o Juca que foi. Porque o Neymar, para ele, jogou a carreira no lixo. Então bora acompanhar tudo isso aqui nesse vídeo. Fala pessoal, agora eu vou falar um pouquinho do caso envolvendo o Pedro e o treinador Felipe Luiz. Eu já vou logo começar falando que eu discordo tanto do Felipe Luiz quanto do Pedro. Os dois erraram pra mim, tá? E eu esperei o posicionamento do Pedro pra vir aqui falar e expor aquilo que eu penso. Assim, trazendo à prática para vocês aquilo que eu vivenciei há pouco tempo, como no meu próprio clube, dadas as devidas proporções, eu tive um atleta que nós demos assim algumas boas oportunidades diante de um cenário de desânimo. No mesmo momento o time deu uma caída na competição. O treinador começou a ser muito cobrado, sobretudo pela torcida. Ou seja, o cenário interno para se lidar com uma situação específica dessa, ela ficou extremamente delicada para a tomada de decisão. E mesmo assim nós fomos firmes e não houve nenhum vazamento para a mídia. Isso é um ponto muito importante, vazamento. Vazar em situações para mídia, isso aí é um escárnio ao meu modo de pensar, sabe? Eu não concordo. Nesse caso houve um vazamento, e um vazamento muito importante que mexeu com a cabeça do atleta, que o próprio treinador falou em entrevista recente que era o melhor 9 do Brasil. Inclusive, no meu último e no meu penúltimo ano, os meus dois últimos clubes, eu era titular. E num dado momento eu saí do time. E sabe o que eu fiz? Eu trabalhei mais. Desânimo? Não. Então esse pra mim foi o erro do Pedro. Independente se joga ou não joga, tem que estar sempre preparado, trabalhando. Se não jogar, trabalha mais. Trabalha mais. Não existe desânimo. Agora, essa exposição ela pra mim é desnecessária demais. O treinador vir falar essas coisas que ele falou do Pedro, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que isso aí é como tem o dito popular, né? Roupa suja se lava dentro de casa, sabe? Principalmente se tratando de um grande ativo do clube como é o Pedro. Eu jamais faria, e tendo uma mente de ex-atleta e pensando como futuro treinador que serei, eu jamais faria isso. E se chegasse um ponto extremo de repente ter que expor qualquer situação do atleta, tampouco o faria. Isso é para o diretor esportivo fazer, porque tampouco o treinador tem que ser exposto dessa maneira, expor e ser exposto dessa maneira, sabe? Então, creio que pouquíssimos atletas vão fazer 30 gols na temporada como o Pedro. Temos poucos treinadores, mas poucos treinadores com grande potencial como o Felipe, tá certo? E pra mim os dois erraram. Jamais faria isso, é uma exposição totalmente desnecessária. O Pedro, ele faz uma reunião somente com os atletas e vazam essa reunião. Isso é preocupante demais. Aí agora eu tô falando que na reunião que saiu que ele não pediu desculpa também. Mas gente, como é que todo mundo sabe disso? Como é que a empresa sabe? Alguém tá vazando. Isso realmente é algo que me preocupa demais, sabe? Ter o chamado X9 ali dentro, alguém para ficar vazando coisas. Isso aí é o antiprofissionalismo. Então essa é a minha opinião. Quis expor para vocês, muita gente me perguntando o que eu acho, outros não querem nem saber.
mas aqui eu expus. Eu acho que os dois erraram e nesse caso o erro maior foi do treinador por ter exposto um atleta do clube da maneira que ele expôs. Eu jamais o faria. E o Pedro está fora. O Pedro teve a conversa, né, com os jogadores a portas fechadas, deixou tudo bem claro ali pro grupo. É um clima ainda meio tenso no Flamengo, porque isso é informação, não é suposição. Pedro e Felipe Luiz ainda não se falaram, tá? Porque minha pergunta para a fonte foi, teve uma conversa. Eu não digo que eles não se cumprimentaram, isso eu não posso saber. Oba, tudo bem, mas não houve uma conversa ainda. Felipe Luiz e Pedro, tá? O Pedro conversou com os jogadores do Flamengo, onde ele mostrou sua insatisfação pelo vazamento da informação que ele seria negociável por 15 milhões de euros, que ele se sentiu desvalorizado. A gente vai mostrar a nota que o Pedro soltou. Disse para os jogadores do Flamengo que achou que houve exagero por parte da declaração do Felipe Luiz, né, principalmente com relação às palavras lamentável e ridículo. Mas o Pedro, mesmo depois dessa conversa, mesmo depois de voltar aos trabalhos, ele segue fora dos relacionados para o jogo contra o Santos. Ou seja, não mudou muita coisa ali na vida do Pedro. Felipe Luiz já deixou claro, tá, gente? Ele já deixou claro que se o Pedro quiser, se o Pedro treinar, ele não precisa abraçar o treinador, ele não precisa ser amigo do treinador, ele precisa jogar. E se ele jogar e treinar como o restante do elenco, Felipe Luiz deixou claro que o Pedro provavelmente pode até voltar a ser titular do Flamengo. Para vocês verem a nojeira e a hipocrisia do trabalho de pessoas como o Juca Kfouri, que sempre usaram o futebol para politizar e que agora podem ser desmascarados nas redes sociais. Eu estava vendo um corte de uma entrevista do Juca Kfouri, claro que eu nem vou falar para onde, porque não vai ter audiência, porque ele não dá mais audiência nenhuma, então eu não quero dar audiência para ele, onde o Juca Kfouri e seu coleguinha Trajano, que sempre foram os paneleiros ali esquerdistas da imprensa esportiva, que só empregavam os amiguinhos deles esquerdistas, e que hoje não tem mais visibilidade nenhuma, graças a Deus, eles estavam falando sobre o Neymar, né? Ele estava criticando o Neymar, o Juca Kfouri, dizendo que no documentário dele, ele foi o contraponto, porque o Neymar, para ele, jogou a carreira no lixo, por causa da sua postura. Até aí, tudo bem, eu respeitaria a opinião dele. Só que olha como nunca foi sobre futebol, e sim sobre política. Na mesma entrevista, e comparando com o Neymar, o Juca Kfouri elogiou os esquerdistas Sócrates e Casagrande. Lembrando que o Neymar, né, ele se posicionou a favor da direita recentemente. E aí o Juca Kfouri e o Trajano tiveram a cara de pau de elogiar a postura do Sócrates, que foi um craque, claro, mas que se assumiu viciado em bebida alcoólica. Ele se assumiu alcoólatra, não sou eu que estou dizendo. Ele se assumiu em entrevistas. E do Casagrande, que já assumiu tanta coisa da vida dele que eu não preciso nem ficar falando aqui. Gente, ele assumiu de vício em drogas, de noitadas, de baladas. Como é que pode? É por isso que eu falo, nunca se tratou de futebol, se tratou de política. É uma imprensa muito suja, porque se ele quiser criticar o Neymar, tudo bem, ele pode. Eu acho que o Neymar comete excessos de vez em quando, mas na mesma entrevista em que ele questiona o Neymar, né, que se assumiu de direita nas eleições, ele elogia caras que tiveram um comportamento muito pior que o do Neymar, ainda quando jogavam futebol. É aí que você vê o trabalho péssimo e a narrativa mentirosa desses caras. Eu tenho que falar, eu só não mostro o trecho aqui, porque eu não quero divulgar a entrevista desses caras, que hoje ninguém mais quer assistir, não tem mais audiência nenhuma, e só continuam empregados em alguns lugares, tá? Porque são de esquerda e esses lugares precisam politizar o futebol. A gente tem que expor isso, porque é muita, mas muita cara de pau. Galera, e depois que acabou esse Mundial de Clubes aí, cara, as tretas, as confusões no Campeonato Brasileiro ali, mais especificamente falando sobre os clubes, cara, começou.
essa confusão toda aí do Felipe Luiz com o Pedro tá gerando uma repercussão muito grande até o exato momento, até na data de hoje. Cara, estão se falando sobre isso. Dessa vez foi o ex-jogador e comentarista Felipe Melo que deu a sua opinião. No finalzinho do vídeo ali a gente percebe que ele criticou mais o Felipe Luiz do que o jogador Pedro. Como vocês viram aí na notícia, ele não foi relacionado. Pedro está fora, né? Flamengo vai jogar contra o time do Santos pelo Campeonato Brasileiro. E também teve essa polêmica aí envolvendo esse comentarista aí, Juca, cara da UOL Sport. Cara, cada dia que passa vai aparecendo certas coisas. Eu quero muito saber a opinião de vocês, assim, bem sincero. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse caso aí do Pedro. Cara, quem tá certo, quem tá errado. Algumas pessoas aparecem e falam: eu concordo com o Felipe Luiz, eu concordo com o Pedro. Algumas pessoas se mostram ali na defensiva e diz que os dois estão errados, mas é uma situação meio complicada. Tem a versão do Pedro, também tem a versão do Felipe Luiz. Ah, mas o Felipe Luiz passou do ponto na coletiva de imprensa. A palavra que ele usou ali, ridículo, desrespeitoso, foi algo que gerou uma revolta no Pedro, que inclusive teve uma reunião com os jogadores aonde ele explicou ali, né, que se sentiu injustiçado pela maneira que o Felipe Luiz ele trouxe à tona, ele expôs essa confusão interna, né? Quero saber muito a opinião de vocês aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até a próxima.